com o processo como um todo, né? Então, da captação até o destino, né? A edição e o destino das imagens. Ele fala muito disso, do destino que vão ter as imagens. Né? Ele só usa, ele não faz nada digital? digital? Não, nada. Ele disse que já testou, mas que não se adaptou, não se deu bem e que ele gosta do analógico, porque tem justamente uma demora no analógico. Né? Então, essa demora também é importante, porque o digital você está vendo antes daquilo, né? Você clicou, já viu, então aquilo... E essa demora ele acha que é importante, às vezes ele demora, inclusive, muito para revelar e depois fazer uma ampliação, às vezes anos. Né? Então, ele acha que isso contribui para o amadurecimento do trabalho. Ele diz que não se adaptou, embora ele tenha pego justamente, que ele, né, tem trabalhado nos últimos 20 e poucos anos, ele pegou justamente essa transição muito forte também, a virada do analógico para o digital. Né? Mas ele continua trabalhando com uma Leica pequena, portátil e só, e sempre analógico. E ele conhece bem as técnicas de laboratório, né? Então ele acompanha esse processo também da impressão, da revelação. Isso tudo. E aí ele diz que quando chega nesse formato, que aí é isso, essas imagens não vão ter outra escala, outro tamanho, outra dimensão. Essa é a escala das imagens, destas imagens. Né? E aí, de novo, eu volto na maré, porque na maré elas são bem menores. Né? A escala é bem menor. Então, aqui tem uma escala que é metropolitana, né? E tem esse grande desafogo, assim, desses vazios que, no meio dessa congestão que é São Paulo, eles saltam também. Né? É uma cidade muito densa, muito, né, comprimida, onde uma praça ou um viaduto, de repente, abre um horizonte. Né? Então, eu acho que a escala dessas imagens também tem a ver com esses horizontes que vão se abrindo, né, nesse deslocamento. Assim, você tem que ir buscando os horizontes em São Paulo. Né? Eles não são dados como aqui. Você acha que essa situação do anonimato é recorrente no trabalho do Mauro? Né? A situação o quê? Do anonimato. Do anonimato? Ah, sim. Olha aí, por exemplo, aquela foto que você tem que pegar. Uma foto onde todas as pessoas, me parece, a maioria delas estão de costas para nós. Uhum. A mesma coisa acontece aqui, ou estão de perfil, ou estão de costas. Eu fico pensando nas fotos do orçamento, né? Onde gente vira multidão. Né? Então você não consegue... Você estava falando a mesma situação que eu tenho. Eu morar em São Paulo, tenho 500 vezes lá, mas não sei distinguir exatamente que lugares são esses. Então, o anonimato se dá tanto na aparição do sujeito, no modo como se coloca, no modo como, digamos, mal coloca esse sujeito na foto, mas também a forma como, claro, a gente no Brasil, falando particularmente dessa série, como a cidade de São Paulo se apresenta para esse estrangeiro, né? Porque, como você disse, essa exposição vai para São Paulo, então ela tem uma relação de alteridade também. São pessoas que não moram naquela cidade, sabem que são São Paulo, porque é dito isso, mas ao mesmo tempo eu não sei exatamente que lugar é esse, que bairro é esse, que, sei lá, que rua é aquela. Então eu acho curiosa essa relação de anonimato, tanto nomeando, entre aspas, a cidade, quanto nomeando as pessoas. E que eu acho que é um pouco característico também de São Paulo, né? Eu acho que você acaba, ainda nessa relação de autoridade, você acaba se colocando no lugar desse outro, né? Porque, como já foi dito aqui, Rio e São Paulo, nesse momento, tem situações, sempre tiveram situações bem parecidas, no âmbito da discussão sobre arquitetura, espacialidade, a cidade ou o campo arquitetônico como espaço de disputa política, né? Já comentou vários aspectos aqui, eles estão, talvez São Paulo um pouco mais centrado que nós, mas numa ideia de embate, né? De confrontamento, de enfrentamento. Vide o que aconteceu no início da semana. Tem uma coisa em relação a São Paulo também, que é o seguinte, aqui as coisas acontecem mais no exterior e lá, mas as relações entre as pessoas lá, eu acho que são mais intensas e sólidas do que aqui. Meio que uma característica nossa, aquela coisa que
a pessoa sintetiza aparece, não fala onde é que você mora, São Paulo São Paulo as pessoas se dão, né? Até porque pela ausência de espaços públicos, né, em relação ao Rio, por exemplo, as pessoas tendem a receber em casa, né, e tal, e aí você tem já um acesso à intimidade da pessoa. Aqui isso é um pouco mais difícil, né? Quando você chama de amigo lá, uma coisa realmente. As relações são mais duradouras, talvez, mais sólidas, mais duradouras e tal, embora mais difíceis de serem estabelecidas no primeiro momento, né? Ou pelo menos aparentemente, né? Mas, assim, mas ao mesmo tempo, assim, isso vai construindo uma rede de sociabilidade, né? Que quando você se solta dessa rede, vai para a rua, parece que você é um anônimo, quem quer que você seja, você está na multidão, né? E você está em vias de se perder a todo momento, né? Por mais que você more ali, que você conheça a cidade, você está em vias de se desviar, de se perder. Exemplar nisso, aliás, São Paulo S.A. O sujeito... isso, do Persson, isso mesmo. O filme é de... acho que é o Valmor Chaves. O Valmor Chaves, acho que é o intérprete, né? Como se diz isso? Ator, protagonista. Protagonista, obrigado. Ele é justamente esse homem que se perde na multidão dessa grande empresa, sabe? Essa grande metrópole que é São Paulo. Grande S.A. que, sei lá, anos 60, início dos anos 60. O Chagas é novinho. E ele é isso, esse homem, ele fica deslumbrado com a cidade e, nossa, ele parece um personagem aqui do mal. Então, o próprio Mário contou, assim, pra gente que ele teve mais dificuldade de fotografar a Maré, porque lá ele se sente mais estrangeiro, óbvio, né? Não sendo do Rio e não sendo um frequentador da Maré. E isso se revelou para ele na ausência de pessoas, do humano nas fotos que ele fez, entendeu? Que depois que ele revelou, ele percebeu que estava faltando gente, assim, tá? Entendeu? Aqui tem muita gente, as pessoas habitam esta cidade, todas as imagens têm gente, elas podem estar sozinhas e tal, mas, ou frias, ou passam essa imagem de que mesmo quando elas estão juntas, elas parecem um pouco sós, né? Mas está cheio de gente nessa cidade, né? Se a gente olhar para as fotos da Maré, curiosamente, porque a Maré é um espaço muito vivo, muito denso também, em relação a essas fotos, você sente de fato a falta do elemento humano, assim, das pessoas, né? E, assim, isso talvez fale de novo dessa dificuldade que se apresentou aí, né, para um fotógrafo que está muito acostumado com a multidão, assim, com esse olhar muito sensível para esse tipo de espaço e para essa multidão permanente. Porque mesmo quando o espaço está vazio, tem um aqui atrás, que é uma moça puxando um carrinho e tal, assim, aquilo está em vias de ficar cheio de gente. Você sabe que aquilo ali vai lotar a qualquer momento, né? Naquele momento específico, ela está sozinha, mas aquilo ali vai encher, né? Então, essa sensação, a gente olha para essas avenidas, por exemplo, assim, não sei a hora que ele fotografou isso, nem o dia, mas a gente tem a sensação de que isso em breve vai congestionar, né? Em breve vai lotar, né? Então tem essa... Mas paradoxalmente são silenciosos, né? São campos silenciosos, né? São situações silenciosas. São, né? A gente comentou aqui nessa foto que um olha para o outro, cada um na sua ilha, né? Isso, claro, vamos falar da coisa mais clichê, que são espaços vazios, né? As duas fotos que a gente descia. E, sei lá, mesmo nessa foto aqui, as pessoas aparentemente para sair desse ônibus, acho que ela mantém a sua individualidade, né? Cheios de espaços, as fotos são preenchidas com pessoas, mas eu acho que mais do que isso é uma individualidade que é conservada e que ela não se transforma, não se expressa de forma coletiva. Uma frieza, entende? Um ato reservado, não quero, sei lá, misturar com o outro. Acho que isso aqui fica bem claro que você está. Os caras preferem ficar com os cães a falar com as pessoas. Não, ou olhar para a câmera, né? Ninguém olha para a câmera, assim, parece que ninguém também ou percebe, ou se importa, ou né, se sente afetado pela presença do fotógrafo com a câmera, né? Assim,
tem um ensimesmamento, eu acho, né, em todas essas pessoas, né, que parecem muito... Agora, Né? o curioso tem que o seguinte, que atualmente o cachorro é um elemento que faz a ligação das pessoas. Então, se tem cachorros, o outro chega, se aproxima, que legal, não sei o quê, olha aqui o meu e tal. Isso aqui é a Praça Roosevelt. Essa é a Praça Roosevelt, foi uma praça recentemente transformada. Eu vou dizer uma coisa, a gente morou um tempo em Nova York. Lá em Nova York, isso não é nada, isso é fato. Porque as pessoas vão ter muita dificuldade de se aproximar. Só se aproxima, e qualquer coisa assim, a aproximação lá pode sugerir que é um assédio e tal. Isso só o cachorro libera todo. Mas uma vez que eu fiz carinho no cachorro lá e não expôs, que é proibido, sei lá, depois do cachorro, então você não pode tocar, você pode dar algum veneno, sei lá. Bom. Difícil, né? Não, tipo, cada hora Difícil, cada vez mais difícil a reprodução humana. É muito comum, por exemplo, não só no Rio, não só em São Paulo, também no Rio, mas um morador de rua, por exemplo, ter um cachorro. Né? É muito comum isso. Um morador de rua ter um cachorro, isso é muito comum. Em São Paulo, acho que em qualquer cidade, mas em São Paulo é muito forte isso. A gente vê muito ali na região da Praça da República e tal, pessoas que estão puxando um carrinho com todos os seus pertences e tal, e às vezes mais um cachorro, inclusive. Que é o que garante algum vínculo, né? Alguma espécie de algum afeto, algum vínculo afetivo, algum sentimento de pertencimento, né? Que estabelece alguma relação com o outro. Voltando essa coisa de Nova York, incrível lá, contato visual lá é falta de educação. Se você está na rua do metrô, você olhar para a pessoa. São Paulo é mais hemisfério norte, Não é né? sério no caso, Só é fica invadir a privacidade. Entendi. E procurar também. O que é o espaço público? O que se torna espaço público? Eu acho que essa questão, assim, o que é o espaço público aqui? Isso eu acho que é também muito bacana, né? Acho que essa exposição fala muito disso, né? Dessa também necessidade de redefinir o conceito de espaço público, né? E com ele o próprio conceito de cidade, eu acho. Né? Porque não há propriamente nenhuma clareza com relação a isso, né? E esse conceito, ele tende a se dissolver cada vez mais, ele vai, né, solicitando, demandando uma redefinição, porque o que é o espaço público, sobretudo numa cidade como São Paulo? Né? Então, o espaço público é o metrô, por exemplo. Né? É um grande espaço público da cidade. Por exemplo, o ideal é esse espaço público ser privatizado. Exatamente, o metrô, você está lá, cheio de gente. É curioso, qualquer vagão você encontra todas as etnias disponíveis no mundo. Se você olha para alguém assim, você Não te chama porco. chama porco, não pode. Mas isso em Nova York. Em São Paulo também. Nova York. São Paulo não, São Paulo é Brasil, já tem Mas eu acho que essa dúvida, né, sobre o que é espaço público, o que pode ser espaço público numa cidade contemporânea, eu acho que isso também é muito forte nessa exposição. Acho que a exposição traz muito essa interrogação, né, porque a gente nunca sabe muito bem, né, quais os limites, né? Não há muito essa ideia de limite, né, entre o que é público e o que é privado, né? E não dá para pensar muito o espaço público nos termos tradicionais numa cidade como São Paulo. Eu acho que isso, né, é uma interrogação muito grande, né, que se coloca a partir, quando a gente olha com atenção para isso, né, porque há uma incerteza muito grande com relação ao espaço público, né, e o espaço público sem dúvida, é o vão livre do MASP, sem dúvida seria o espaço público por excelência de São Paulo, ou a Marquise, de novo, né, são grandes projetos de arquitetura, né, a Marquise do Ibirapuera, o vão livre do MASP, são os grandes espaços públicos de São Paulo, sem dúvida, né. Parque do Ibirapuera, como um todo, que fecha, né, em algumas horas, né, de noite e tal, ele fecha, então, né, tem uma fronteira, tem algo que encerra, em alguns momentos do dia está aberto, outros fechado, enfim. Então, essa indefinição sobre o que é e o que pode ser o espaço público hoje, né, que é um espaço cada vez mais de confronto de diferença,
né? Diferença de escalas, diferença de postura, de conflito, né? Acho que essa foto mostra muito isso, né? Ao mesmo tempo tem essas pessoas que parecem assim, quase que saíram de casa de sandália havaiana, né? Estão assim no quintal de casa quase, né? Muito caseira o primeiro plano, né? E mais adiante você tem o Minhocão, né? Que é o grande viaduto elevado que corta São Paulo. Então, né? Mas que no fim de semana... Que no fim de semana fica fechado e vira um grande espaço público. É o aterro de São Paulo. Com um uso, né, um pouco limitado pelo calor que faz ali, né? Porque não tem verde, não tem água, não tem nada, né? Então, essas diferentes escalas assim, que se chocam o tempo todo, né? A diferença se choca o tempo todo. E acho que isso o Mauro também registra muito bem, né? O tempo todo você tem essas diferentes camadas de cidade, né? Que entram em choque, estão em diferentes planos, né? Mas sem que isso provoque uma imagem de caos, né? Aparentemente, não tem nenhum caos à vista. Que amortece um pouco, né? Uma coisa que eu percebo bastante no trabalho dele. O quê? Que apesar dessa pegada forte modernista da arquitetura, que anda junto com outros trabalhos dos fotógrafos, inclusive que o Felipe citou, eu acho que tem uma coisa muito contemporânea de temporalidade nas fotos, de uma espécie de um presente assim que não tem pressa, sabe? Uma espécie de um presente alargado, apesar do dinamismo da cidade de São Paulo. Eu acho que tem uma pegada com essa temporalidade. Eu sinto uma certa preguiça, assim, um certo tempo que não está pensando no futuro, uma coisa que é muito contemporânea, né? Nos trabalhos. E que em São Paulo não a seria cidade, mas que de alguma maneira ele está conseguindo capturar. Isso é uma coisa que me intriga e me seduz assim, no trabalho dele. De alguma maneira, essa questão do tempo, que parece que não está passando. que é muito dilatado, né? Está todo mundo muito preso a isso, entendeu? Mais ou menos essa pegada. Então, tem um texto do Guimarães Rosa, que foi relido pela Noemi Jaffe, que é uma poeta, escritora paulista, que tem um trechinho que eu gosto muito, assim, que acho que fala muito também dessas imagens, né? Quando nada está acontecendo. Acho que acho que resume isso para mim, é essa ideia desse momento dilatado, quando nada está acontecendo, né? E esse nada, na verdade, pode ser tudo, né? Então, tem uma porção de acontecimentos aqui, em todas as imagens. Se a gente olhar, né, e essas diferentes camadas, essa profundidade de campo que tem, né, elas vão exigindo também, demandando da gente esse olhar demorado para você ver os diferentes acontecimentos. Porque, né, estão acontecendo muitas coisas aqui, muitas coisas, todas elas, né? Mas é preciso que a gente demore também um pouco sobre elas para perceber isso, né? Para captar isso. Então, eu acho que esse vazio, assim, que é um pouco um vazio aberto pela fotografia, né? Esse tempo, que é o tempo aberto pela fotografia, né? Esse vazio na cidade, que também é aberto pela fotografia, entendeu? Eu acho isso muito forte nas fotos do Mauro, né? Porque é uma cidade tão pressionada, tão tensa, tão congestionada, né? Que a fotografia que abre essas brechas, né? Eu posso passar por aqui, eu não vou ver nada disso. Eu já passei inúmeras vezes e não me detive sobre isso, porque meu olhar não fixou nada aqui. É tão heterogêneo, é um campo tão heterogêneo e tão instável que eu não consigo fixar. Nada me chamou a atenção. Então, provavelmente eu passei N vezes e agora é a fotografia que me faz, né, demorar sobre isso, né? Então, eu estou vendo isso de uma outra maneira agora, com esse tempo dilatado, com esse olhar mais demorado, né? Com esse vazio, assim, que eu acho que a fotografia abre, sabe, na minha percepção dessa cidade. Não sei se vocês entendem e concordam com isso. A cidade morre, renasce, ela se... Nova York é perfeito.
E ela persiste. Né? A ideia de cidade muda no tempo, mas a cidade persiste. Né? Então, eu acho que isso, a cidade é um pouco isso. No fundo, são as pessoas passeando com o seu cachorro, o outro no carro, todas essas cidades que estão vivendo ao mesmo tempo. Né? O carro também é um exemplo dessa ideia, né? Você vai pegar, sei lá, qual a porcentagem, mas vamos dar um chute aqui. 70% dos carros são ocupados por uma pessoa apenas, né? Então, de novo, essa coisa de não é só solidão, mas de um individualismo. Mas isso não se sustenta. Dado o que ele disse, isso é o cigarro do futuro. O que isso quer dizer com isso? O cigarro não foi banido? O cigarro vai ser banido. Mas eu acho que tem um escape, eu acho que as fotos apontam para um escape, assim, sabe? Essa abertura que eu digo, acho que é também um escape, sabe? Um escape, assim, que tem uma vida que está acontecendo ali, entendeu? Tem uma vida, tem cidade, não são, né? Não é o deserto, não é a anticidade, não é o campo, entendeu? É a cidade que está vivendo, né? Vivendo no limite da sua possibilidade ou impossibilidade. Né? Eu acho que essa interrogação sobre o limite da possibilidade da cidade, eu acho que está muito aqui também. Né? Porque tem uma vida miúda aqui que está acontecendo, entendeu? Ao mesmo tempo que tem as grandes obras, o Itaquerão, entendeu? Tem uma vida miúda, tem os grandes desastres, pegando fogo lá no Niemeyer, no Memorial da América Latina, né? O Itaquerão, onde o operário morreu, mas ao mesmo tempo tem essa coisa muito miúda que faz o cotidiano da cidade também. É ridículo também, né? Ridículo é a vida, Não, bem, vida pode ser cruel, pode ser ridículo. Esse exemplo que você deu aí do propaganda do Ibirapura, E essa foto é um exemplo dessa ridículo, são dois exemplos dessa ridiculidade, né? Se eu quero me afastar das pessoas, mas esse é o oposto, esse aqui é o centro da cidade, isso aqui Não, sim, mas eu digo, ambos são exemplos. Resistência lá, Não sei se é resistência. Eu estou falando do propaganda das pessoas, não contra a cidade se comporta. De cada vez haver um afastamento, um individualismo. Eu não sei lá, interpreto se fala dessa forma. E esse exemplo aí de Pelim. Não, mas tem essa imantação, né? Esse vazio numa cidade que é tão congestionada, ele é um polo de atração, né? Pois é, mas o único, aí eu não concordo com o que você disse, o único, até desdizendo algo que eu falei, o único espaço imantado que tem é o espaço dos cachorros. O resto... Não, mas as pessoas todas estão aqui. Tem gente que nem tem cachorro, está ali sentado, ouvindo música e tal. Quer dizer, tem um... Eu acho que é uma coisa meio fantasmagórica dessas pessoas, assim, parece umas coisas meio... Não acho que elas realmente estejam convivendo, assim. Não, mas tem uma aproximação, ainda que seja física, entendeu? Mas tem alguma coisa que levou essas pessoas para cá, que é curioso, eu acho, entendeu? Apesar de ter, claro, isso que você está dizendo, mas são ilhas, sabe? Esse menino, esse rapaz aí com sei lá, que sai pode, aqui no plano, depois aquele outro senhor lá ao fundo, aí tem um outro cara sentado ali no meio, de camisa preta, eu não sei. Pessoal, acho que estou exagerando aqui, passando uma barra para ver essa mediocridade, ou uma situação muito cruel do ser humano, mas de uma certa maneira isso, sei lá, isso tende a acontecer na vida, está acontecendo na vida moderna, né, esse isolamento. O smartphone. Todos os smartphones. Você olha para qualquer lugar onde tem gente, Está você sempre está na baixo, mesma posição. E o dedinho. Mas eu acho justamente esse é o limite da possibilidade, entendeu, da cidade. As pessoas estão conectadas. Elas estão buscando uma conexão, entendeu? Estão conectadas. Estão em busca de uma conexão. Acho que isso é... Mesmo virtual, mesmo visual, entendeu? Aqui... Mas é uma busca de alguma relação, alguma conexão, entendeu? E isso é um dado muito forte, eu acho, da cidade, né? Das cidades, no tempo, né? Da história da cidade, entendeu? Então, não obstante todo esse processo avassalador, né, de urbanização que isola cada vez mais as pessoas, que transforma as cidades, muitas vezes de maneira muito cruel, expulsando pessoas e destruindo porções importantes históricas da cidade, né? Não obstante isso tudo, há
algo ainda que move, é um fenômeno, que é o fenômeno urbano, né? Que move essas pessoas no sentido sempre de buscar esses pequenos pontos de contato que sejam, né? Mas tem relações que se estabelecem e se desfazem ali, né? Outras vão durar mais do que, né, as que nós fazemos na praia, mas né, tem alguma proximidade que promove, pelo menos promete, um contato. Esse grupo tem pessoas que se falam todos os dias, que não sabem o nome uma da outra, É. não se falam, nem problema. Mas sabe o nome de todos os cachorrinhos. Sabe o nome. Também como espaço público é um conceito ligado ao uso, né? Porque o meu cão no domingo é um espaço público, funciona como espaço público, assim, também essa fragilidade do conceito de espaço público nessa cidade global, né? Não é a praça que é o espaço público, mas... Não é só praça, acho que é muito pode mais ser. ligado ao uso e é o que está acontecendo no momento do que de ter uma grama e talvez isso, se tivesse uma festa, não sei, seria um espaço público muito mais. Não, e esse espaço especificamente também é um espaço que foi muito disputado, né? Porque era um espaço usado pelos skatistas primeiro e depois tinha muito usuário de droga, fica ali numa região muito movimentada também no final da Augusta. E aí estava muito deteriorado, porque era uma obra que não tinha sido concluída, então foi ocupada por usuários de droga, enfim. Ficou uma situação muito difícil durante muito tempo, até que a prefeitura resolveu fazer esta revitalização, assim chamada de revitalização. E aí um pouco loteou a praça, então aqui ficam os cachorros, aqui ficam os skatistas, aqui ficam, entendeu? Então... Eu acho que nada mais é do que uma praça, né? E não é, é uma coisa... Assim, sem querer ser repetitiva e pegando uma carona com o que ele falou sobre o Blade Runner, mais uma vez me remete assim, a essa coisa do tempo, que eu acho que esse momento contemporâneo gosta dessa coisa de pegar coisas do passado. Eu acho que é muito contemporâneo isso, a gente querer buscar coisas antigas e essas coisas aparecem também. Nesse trabalho, em outros trabalhos que eu vejo, essa retomada, uma espécie de como se realmente não existisse mais futuro, como se a gente tivesse estagnado no presente e utilizando coisas do passado o tempo inteiro, sabe? Até na própria mídia, na internet, na televisão, a rede social, você vai ver o Chaves no Instagram o tempo inteiro, aí você liga a televisão, tem a novela de 10 anos atrás passando, então quer dizer, é um passado que não é mais só passado, que é presente também. E a pracinha, eu não sei porque, talvez eu esteja muito poluída porque eu estou do lado aqui dessa foto, né? Mas a pracinha é um dado muito... Mas não é uma pracinha isso aqui não, isso aqui é uma coisa enorme. Sim, mas esse é um pedacinho da praça. Essa imagem, ela vem como uma praça, né? E como você falou, é um complexo de espaços de lazer, enfim. Me traz um pouco isso, essa coisa de passado, entendeu? Talvez do coletivo e de um espaço que possa ser utilizado como algo simples, né? Como algo simples dentro da cidade de São Paulo, que é uma cidade tão futurística e dinâmica e num momento tão avançado, tão tecnológico. Eu acho que tem essa me traz isso também. Não sei se foi por causa do papo aqui que me levou a isso. Não sei se eu condividiria essa ideia, compartilharia com você essa ideia de que o contemporâneo tem esse apego ao passado, mas... eu não digo arte contemporânea, eu digo mundo contemporâneo. Eu digo que a gente vive do contemporâneo. Eu acho que as fotos do Mauro não tem nenhuma nostalgia. Não tem nenhum pingo de nostalgia. Não tem nenhum pingo de nostalgia, não tem olhar... É presente, na verdade. É um passado que não é passado, ele não é nostálgico, é um passado que é presente. É um filho de 6 anos de idade, está assistindo o Sítio do Capão Amarelo como eu assisti quando eu tinha 6 anos, entendeu? É uma pegada muito contemporânea, de fato. A gente não ter mais, existe uma falta de fronteira em relação a esse tempo. As coisas estão muito mais envolvidas do que a gente não do que na década de 80, por exemplo, a gente não tinha essa possibilidade. Eu acho que essas diversas escalas, os diversos tempos, essa latência essa heterogeneidade de tempos, de matérias, de escalas, eu acho que isso
fala muito de São Paulo e acho que isso o Mauro capta muito bem, né? Acho que tem as fotos dele, acho que expressam muito, né? Também essa dificuldade de você isolar coisas. Aqui é o contemporâneo, aqui é o passado, aqui é o tempo X, aqui é o Y, ou aqui, né? É tudo muito misturado, né? É um complexo de fato, né? De coisas que apontam para uma desagregação muito grande, né? Parece que é tudo desagregado, ao mesmo tempo é uma mistura muito grande de coisas, né? Um aglomerado, de fato, né? A sensação que eu tenho, muito olhando para essas imagens do Mauro, é dessa cidade aglomerada, né? É difícil isolar os tempos, difícil isolar os objetos, difícil isolar as coisas, né? É tudo um grande aglomerado. E esse... Oi? Pode falar. Eu não sei, a minha sensação quando eu vejo essas fotos, eu acho que, de certa forma, é até o contrário. Eu acho que o que ele faz é congelar aquilo que se movimenta, que é o que a gente normalmente vê no dia a dia, e chama a atenção do que a gente não enxerga. Eu acho que é o que está fora de alcance, que é, na verdade, a arquitetura da cidade. O que mais me chama a atenção nessas fotos é isso, são os prédios que a gente normalmente não enxerga. As pessoas que estão ali, que estão se movimentando, os carros que estão passando correndo, isso a gente sempre vê. E nessas fotos ele justamente faz disso objetos que a gente passa a não enxergar, como a gente vê no dia a dia, e a gente vê as outras coisas que a gente não vê. Engraçado, que é uma leitura bem diferente da minha, sem dúvida. Eu tenho... Eu até associei muito com a exposição do Richard Serra, que eu acho que o que ele faz a gente perceber o espaço, né? O que o Serra faz, tanto com as esculturas como com os desenhos, né? Ele põe a gente numa situação que a gente... Mas você acha que tem um congelamento do movimento aqui nessas imagens? Você não acha que tem um movimento de tudo Eu acho isso? que o movimento é congelado. A gente para o movimento muito rápido quando a gente vê a imagem. A gente decifra as pessoas muito rápido e aí a gente passa a olhar para as outras coisas. Bom, eu te confesso que eu não decifro nada dessas imagens, olhando muito para elas, eu tenho muita dificuldade de decifrar. Eu acho que elas são indecifráveis, na verdade. Eu demoro muito sobre elas, eu vejo muito movimento, é uma leitura bem diferente da minha mesmo. Porque eu vejo movimento isso em todos os sentidos, não só das pessoas, né? Movimento em todos os sentidos. Eu acho que para mim o congelado para mim é o instantâneo, assim, né? O Cartier-Bresson, digamos, né? Aquela foto instantânea, aquela imagem é muito forte como um movimento congelado, o cara saltando sobre a poça d'água, né? E aquele momento que ficou congelado na fotografia é o que faz a grandeza daquela foto, né? Uma das coisas que faz a grandeza daquela foto. Aqui não, inclusive nada se fixa, entendeu? Nada se fixa, eu não consigo... Eu saio daqui e eu não vou com nenhuma, eu não carrego nenhuma dessas imagens comigo, eu carrego um sentimento, eu não carrego nenhuma imagem. Eu não consigo, saindo daqui, refazer nenhuma dessas imagens. Em sua totalidade não, mas para mim, pelo menos, o que me sobra de a sensação é justamente dos prédios. O que eu vejo em todas as imagens é a arquitetura, o que me chama a atenção é isso. Mas ainda que te chame a atenção, assim, não é a arquitetura... Não é a arquitetura do ponto de vista icônico da arquitetura, da imagem. Não, mas justamente por isso. Porque mesmo a gente normalmente atrás de não você, enxerga. por exemplo, está o Itaquera e a gente mal vê o Itaquera. Pois é, mas é exatamente isso, é o que a gente normalmente não vê, porque a gente está acostumado a ver, quando a gente pensa em arquitetura, ver o formato bonito e tudo mais. E aí ele está fazendo a gente enxergar uma arquitetura que a gente normalmente não vê. Uma arquitetura, digamos assim, um complexo urbano, eu acho. Acho que não é especificamente arquitetura, né? Eu acho que é um complexo urbano que é feito de edifícios, que é feito de vazios, que é feito de pessoas, que é feito, né, de carros, desse conjunto muito heterogêneo de coisas, né? Não sei, aí voltando ao Kohlrás, só para terminar, o Kohlrás diz, né, que a cidade urbana está fora de controle, né, e que nesse sentido ele está prestes a se tornar o vetor máximo da imaginação, né, e nesse mesmo texto o que aconteceu com o urbanismo.
E aí eu acho que, desse ponto de vista, as fotos do Mauro não só interrogam esse conceito de cidade no seu limite, né, mas também falam dessa persistência da própria ideia de cidade, né, como um desafio permanente à imaginação, à inteligência, né, e ao nosso regime de visualidade. Né. Acho que, no fundo, tem um desafio muito grande que também fala tanto da dificuldade do fotógrafo de abarcar essa cidade, né, quanto da nossa dificuldade também de decifrar essas imagens. E aí acho que fica um pouco essa abertura também para a imaginação, né, o que pode estar acontecendo aqui, né, onde nada está acontecendo.